Senhor, para aqueles que estão participando conosco. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para servir os irmãos. E nós estaremos orando para começarmos o nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós nos rendemos a ti, Senhor, que se não fosse o Senhor por nossas vidas, ó Deus, nós não estaríamos neste momento, ó Pai, sendo cuidado, sendo amparado, protegido, Senhor querido, fortalecidos, ó Deus, enquanto muitos estão desesperados, enquanto muitos estão, ó Deus querido, vivendo, ó Deus, sem rumo. Nós sabemos, ó Deus, de onde viemos e para onde vamos. E isso somente porque o Senhor do Calvário para nos salvar, a tua graça nos alcançou e hoje nós temos o Espírito Santo nos guiando, nos orientando para o caminho do céu. Então nós damos graça e pedimos ao Senhor que essa manhã seja uma manhã de bênção. Senhor, que todos aqueles que vão participar do estudo, ó Deus querido, nessa manhã, que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada um. Senhor, me abençoe para que eu seja um canal de bênção, abençoe a todos nós que estaremos envolvidos neste estudo nessa manhã. Que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor, que caia por terra, Senhor, todas as obras do diabo, que caia por terra tudo aquilo que não faz parte do teu querer, e que o Senhor faça a tua vontade, Senhor, cumpra-se o teu propósito. Então nós oramos, damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado nós estivemos meditando sobre a introdução do Apocalipse, né, e as 7 igrejas. Falamos sobre as 7 igrejas, falamos sobre o período que ela representa para nós, né? Cada igreja, a igreja são literais do passado, mas a mensagem ela continua valendo no decorrer da história, né? Cada mensagem de cada igreja vale para os nossos dias. E no finalzinho ali, nós trocamos alguma ideia, falamos sobre algumas pessoas, né? Alguns pastores que creem, a gente estava falando ali sobre que iríamos iniciar, que a gente até começou a dar uma introdução falando sobre alguns pastores que pensam sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Nós estaremos estudando hoje também 3 partes, que é pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Então, nós estaremos estudando hoje sobre o arrebatamento e as escolas que regem o entendimento sobre o arrebatamento. Eu fiquei devendo a dica de algum material para os irmãos que quiserem adquirir sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje eu estarei indicando para os irmãos aqui, Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, do pastor Carlos Cavalcante, e também indicando as 7 igrejas do Apocalipse de Steven Lawson. Então, são materiais excelentes aí que vai agregar muito valor ao conhecimento dos irmãos sobre as 7 igrejas. E hoje nós estaremos aqui estudando sobre o arrebatamento e gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí em 1 Tessalonicenses 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1. Então vamos ler. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem a dor do parto ao que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo da couraça de fé e amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem de esperança, né, para os irmãos de Tessalônica, falando para eles estavam muito ansiosos sobre o arrebatamento, e o apóstolo Paulo traz essa mensagem para eles, né, alertando sobre eles estarem vigilantes e não dormindo, né, mas atento às coisas, né, que estavam acontecendo à sua volta. E a igreja do Senhor hoje, ela não pode estar dormindo também. A igreja tem que estar acordada. Como o apóstolo Paulo diz, a igreja é do dia, não é da noite. Então, a igreja tem que estar na luz do Senhor, brilhando na luz do Senhor. Ela não pode perder o foco para aquilo a qual ela foi chamada. A igreja foi chamada para fazer uma grande obra aqui na terra e, após concluir essa grande obra, ela encontrar-se com Cristo. Então, nós temos que estarmos prontos para que não sejamos pegos de surpresa. Então, nós vamos lá. Nós paramos lá em Apocalipse 4, então você pode levar a sua Bíblia aí para abrir em Apocalipse 4, que nós temos em Apocalipse 4, que foi o último versículo que nós lemos domingo. Ele diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Os irmãos se lembram que eu falei no estudo passado que João estava tendo a visão, até o final do capítulo 3, ele estava tendo uma visão da terra. Deus estava dando uma visão a ele daqui da terra estava tendo uma visão sobre as coisas da igreja. Ele viu a glória de Jesus e depois teve a revelação das 7 cartas, tudo de um ponto terreno. Só que a partir do capítulo 4, o que acontece aqui? João é levado ao céu e ele passa a ter uma visão lá do alto do céu. Então, agora ele já não está na terra mais, agora ele já está recebido no céu para ver tudo acontecendo. E ali ele começa a ver os acontecimentos do Apocalipse. Primeiro, ele vê a glória de Jesus Cristo manifesta na sua plenitude, ele vê a glória de Deus Pai sendo manifesta, toda a adoração que envolve no céu. Então, toda aquela organização que há no céu, ele vê ali, e depois ele passa para os passos de ver os acontecimentos na terra. Aí nós paramos para meditarmos. Quando que se dá o arrebatamento da igreja? Eu já disse, né, para os irmãos, já antecipei isso, que eu creio no arrebatamento aqui, no capítulo 4, versículo 1. Eu creio que a presença de João lá no céu, sendo recebido no céu e vendo as coisas gloriosas lá no céu, e depois ele seguindo as visões, vendo do alto para a terra, eu creio que João representa a igreja. Eu creio que João representa a igreja e que João era um apóstolo daqueles que foram convocados por Jesus Cristo para fundamentar as doutrinas da igreja, estabelecer a igreja do Senhor, e ele foi o último dos apóstolos a morrer. Então, ali, ele é recebido nessa visão, e eu creio que a partir dali ele representa quando a igreja vai estar sendo arrebatada e estará lá no céu. Lógico que nós vamos estudar hoje várias linhas de pensamento, várias escolas, e nós vamos entender melhor cada uma. Você não é obrigado a ser pré-tribulacionista, nem mesotribulacionista, nem pós-tribulacionista. Essa semana o Alberes enviou o link de uma live, eu assisti a live, eu creio que alguns irmãos assistiram também. O irmão Leonardo Vieira
e o outro irmão lá, eu esqueci o nome do irmão, eles estavam ali falando sobre a escatologia, sobre o Apocalipse, sobre arrebatamento, e eles deram a entender que eles são pós-tribulacionistas, e eles têm muita bagagem para falar sobre a forma com que eles compreendem. Eu acho muito interessante. E existem muitos irmãos que são mesotribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Mas nós estaremos estudando os três, e eu creio que você vai se identificar com uma delas. Se você vai ser uma pessoa mais tendenciosa a pré, se você vai ser mais tendenciosa a meso, ou se você vai ser mais tendencioso ao pós. O Alberes já disse que ele lá vai aprendendo agora e ele já está com a tendência ao pós, mas ele falou que a qualquer momento ele quer estar preparado, né? Se for antes, no meio ou depois, ele quer estar preparado. Nós temos alguns textos na Bíblia que nos descrevem sobre o arrebatamento. E antes que entrasse nessas linhas de pensamento, eu gostaria de passar com você em alguns textos para a gente aprender sobre o arrebatamento mais um pouquinho. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, nós aprenderemos aqui um pouquinho. Olha, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, irmãos, essas são as palavras de Jesus, não é Paulo ensinando, não é Pedro, é Jesus dizendo que ele está preparando um lugar para a igreja dele, para o povo dele. Então, para aqueles que creem que tudo acontecerá aqui na terra, fica meio difícil, porque a palavra está dizendo que Jesus foi para o céu e está preparando um lugar para nós lá. Eu já vi pastores falando que tudo acontecerá aqui na terra, que não acreditam em arrebatamento. Então, eu sempre uso esses 3 versículos aqui de João 14 para combater, né, esse tipo de ensinamento. Mas a maioria, né, das pessoas que eu convivo com elas acreditam no arrebatamento. São poucos que eu conheço que não acreditam no arrebatamento. Outro texto para a gente também ler e compreender um pouquinho é 1 Coríntios 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, versículos 51 ao 57. 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 57. O apóstolo Paulo diz assim: eu que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta zoará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se reviste de mortalidade. Então, se cumprirá a palavra que está escrita: tagada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que aqueles que aceitam Jesus como Salvador e fazem parte da igreja do Senhor, no final de tudo,
precisarão passar por uma transformação do seu corpo. O corpo pecaminoso terá que ser transformado num corpo incorruptível. E dificilmente isso se dará com a gente permanecendo aqui na Terra. Nós teremos que ser levados para um lugar onde seremos transformados e depois Jesus seguirá com a sua obra. Então, não posso já antecipar as coisas, mas depois, no finalzinho, a gente vai aprender sobre o que acontece depois de tudo. Depois de arrebatado, depois de Cristo vencer o diabo, a morte, o anticristo, o que acontecerá? Depois nós estaremos estudando sobre isso, mas agora nós estamos aprendendo o quê? Que é necessário o arrebatamento para que haja a transformação das pessoas. Nós vamos agora, irmãos, entrar na parte das escolas de ensinamento com relação ao arrebatamento. Primeiro, pré-tribulacionista. Segundo, mesotribulacionista, quer dizer, meio da grande tribulação. E a terceira, pós-tribulacionista, quer dizer, no final da grande tribulação. Eu gostaria de saber se alguém aí já formou opinião. Alguns dos irmãos que estão online com a gente, se já formou opinião sobre isso aí. Se você formou, manda mensagem aí para a gente aí. Qual é a sua opinião hoje? Você acha que a igreja é arrebatada no início, antes de começar a grande tribulação? Você acha que ela é arrebatada no meio da grande tribulação? Ou você acha que ela é arrebatada no finalzinho da grande tribulação? Ou você pode optar também por não acreditar em arrebatamento. Se você quiser mandar uma mensagem, pode mandar, o Alberes me passa aí agora, né, e eu vou estar acompanhando e vai me ajudar muito aqui também aí formando, né, a nossa administração. Amém? Alguém já deu sinal de vida aí, Alberes? Opa, alguém mandou mensagem aqui, Alberto, mas eu não soube identificar de onde veio, não. A Meire. A Ismael também. Pode falar aí, gente. A Meire acredita no final. No final. Quem mais? A Ismael diz que achava que era no início, mas agora começou a mudar de ideia para o final. Isso. Assistiu a live? Não, né? Assistiu o pastor Leonardo Vieira. Quando ela assistiu outros ministrando, aí ela vai ficar com a cabeça mais confusa ainda. Apareceu mais alguém? Não, por enquanto não. Então vamos seguir. Tocamos o nosso carro aqui. Então vamos lá, irmãos. Primeira escola de ensinamento com relação ao arrebatamento, a pré-tribulacionista. O que essa escola ensina? Essa escola ela ensina, irmãos, que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Paulo está dizendo que é pré-tribulacionista. E o irmão Valdez está dizendo que no meio. O Saulo disse que acredita no pré. E o irmão Valdeci no meio. Mesmo. Isso, olha aí. Olha como é que é a coisa. É legal isso aí. Né? A gente tem uma grande divisão de pensamento. O importante é a gente estar preparado para qualquer hora que for ir para o céu. Né? A hora não importa. Né? Então, a segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento, dentro dessa linha pré-tribulacionista, a segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento, ela dará início aos 7 anos de grande tribulação. Oi. Tudo ok aí, Alberto? Espera aí, só. Parece que deu uma falha na conexão aqui. Ô, Bruno, deu zica aí. Ajuda aí, Bruno. Socorre nós.
Os irmãos que estão participando, a Meire disse que está tudo ok. Os outros irmãos? Tem mais alguém que está conectado? Pode seguir agora? Uhum. Deu certo? Então tá, amém. A gente estava falando o seguinte, estava falando que a segunda vinda de Jesus, ela dará abertura à grande tribulação. Então, quer dizer, dentro da escola pré-tribulacionista, Jesus arrebata a igreja e inicia-se a grande tribulação. E essa 7 anos de grande tribulação que inicia é o que é chamado da última semana das 70 de Daniel. Eu gostaria de parar um pouquinho com vocês neste ponto aqui para a gente entender, porque para entender bem o pré-tribulacionismo, a gente tem que entender essas 70 semanas de Daniel. Se a gente não entender as 70 semanas de Daniel, a gente tem dificuldade com o pré-tribulacionismo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Daniel, capítulo 9, livro do profeta Daniel, o capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo do santo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, dissolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, irmãos, aqui nós temos Daniel alcançando uma revelação de Deus que haveria 70 semanas de anos. Cada semana representariam 7 anos. Eu creio que muitos dos nossos irmãos, a maioria, já passou por esses estudos e entende já um pouco. Então, você pegaria 70 semanas de anos e multiplicaria por 7. O que é? Cada semana representam 7 anos. A gente alcançaria um número de 490 anos. E Daniel disse que na revelação que ele recebe, que essas 70 semanas elas começam quando é estabelecida a ordem da reedificação de Jerusalém e do templo. E você vai encontrar isso lá em Neemias, capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Creio que os irmãos já se identificaram com essa passagem. Lembra lá quando Neemias estava triste, cabisbaixo pelas notícias de Jerusalém, e ele ora a Deus, ele jejuma e pede ao Senhor que abençoe ele diante do rei. E quando ele encontra com o rei vai lá e dá autoridade a ele para reconstruir Jerusalém e o templo. Ali começa o cumprimento das 70 semanas de ano. E se a gente contar de Neemias até Jesus, vai dar 69 semanas. 69 semanas. No caso aí, 483 anos, de Neemias até Jesus. Quando Jesus morre, o Messias, que Daniel estabelece, que na morte do Messias, do ungido, conclui-se 69 semanas. Fica faltando 1 semana para inteirar as 70. Os irmãos estão compreendendo?
Se tiver com dificuldade para compreender, pode falar, irmãos. Você falou aí rápido, eu não entendi. Repete aí que eu gostaria de compreender. Eu repito de novo, tá? Pode ficar à vontade. Se tiver liberado, eu sigo. Tudo certo? Pode seguir, ninguém falou nada. Não, vai me monitorando aí, Alberto, me ajuda aí. Então tá, vamos seguir. Então os irmãos entenderam. É também que a gente já falou várias vezes sobre essa 70 semanas, outras pessoas já ministraram. Creio que está fácil dos irmãos assimilar. Então, irmãos, quando Jesus Cristo morre, complementa-se 69 semanas. Fica faltando uma semana para inteirar as 70. E ali abre-se um intervalo. E é interessante a gente analisar o que acontece nesse intervalo, depois da morte de Jesus. O que surge? Surge a igreja, irmãos. Surge a igreja. Nesse intervalo surge a igreja. E esse intervalo das 69 semanas até inteirar as 70, a 70ª, que vai ser lá no anticristo, o que tem no mundo fazendo a obra? É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela ocupa esse intervalo. Então, não acontece nada tão profundo com respeito a Israel. Aconteceu coisas com Israel neste momento, mas com relação às profecias de Daniel, não acontece nada nesse período. Não acontece nada. Mas aconteceu lá o Holocausto com Hitler, aconteceu outras histórias com respeito a Israel, aconteceu, mas não estavam enquadradas dentro das profecias de Daniel. E o livro de Daniel é um dos livros mais escatológicos da Bíblia, talvez seja tão escatológico quanto o Apocalipse. Então, Daniel está dizendo aqui que a 70ª semana, ela se abre com o anticristo. Né? Ele diz lá no versículo 27, né, de Daniel capítulo 9, que ele fará firme aliança com muitas nações por uma semana. Então, dentro da visão pré-tribulacionista, quando a igreja é arrebatada, lá no início da grande tribulação, começa-se a última semana, né, pré-determinada pela profecia de Daniel. E esta semana, nessa última semana, que abrange 7 anos, ela vai até a grande vitória de Jesus Cristo sobre o anticristo. Então, dentro da linha pré-tribulacionista, né, nós temos essa 70 semanas de Daniel para fazer compreender melhor como que ela funciona. Tudo bem aí, irmãos? Podemos prosseguir ou preciso recapitular? Tem alguma pergunta para ser feita? Fiquem à vontade. Como é que estamos aí, Alberto? Alguma coisinha? Apareceu nada aí? Toca o bar. Não. Toca o bar. Seguimos. Avante. Vamos lá. Provas do pré-tribulacionismo. Provas bíblicas que o pré-tribulacionismo usa. A promessa da igreja ser guardada fora da grande tribulação, fora da grande provação, que está lá em Apocalipse 3:10. Vamos lá, Apocalipse 3:10. Esse texto é uma das defesas do pré-tribulacionismo, né? Apocalipse 3, versículo 10. Lá na carta à igreja de Filadélfia, uma das igrejas que foi encontrada fiéis, Jesus disse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, este é um texto da palavra de Deus, um versículo, que é usado pelos pré-tribulacionistas para defenderem a sua visão. Outro, a remoção do aspecto de habitação no ministério do Espírito Santo exige necessariamente a remoção dos crentes. Eles creem que para
que comece a ação do anticristo, é necessário que a igreja, os crentes, os cristãos sejam removidos, sejam arrebatados, porque eles acreditam que não tem como haver uma ação do anticristo com a presença da igreja. E nós vamos ver que o aparato deles é segundo Tessalonicenses, o que ampara essa ideia é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda carta, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora, sabeis o que detém, para que ele esteja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, aqui há um entendimento dentro desse texto de que é necessário que a igreja seja retirada para que o anticristo, que é chamado do filho da perdição por Paulo, que é chamado de o iníquo, inicie a sua obra. O apóstolo Paulo fala que a apostasia vai aumentar, que as pessoas vão abandonar a fé, o pecado vai multiplicar, mas ele só se manifesta quando a igreja for tirada. O entendimento aqui é de que a igreja faz resistência, o Espírito Santo move a igreja para resistir à manifestação absoluta de Satanás através do anticristo. Então é necessário, dentro dessa linha de pensamento pré-tribulacionista, que a igreja seja tirada para que comece a ação do anticristo. Então, esse texto, ele baseia esse pensamento. Então, gostaria que os irmãos examinassem bem e tirassem as suas próprias conclusões, sobre esse texto. Também, outra prova dos pré-tribulacionistas é que a tribulação é um período de derramamento da ira de Deus, da qual a igreja já está isenta. Então, os pré-tribulacionistas eles entendem que a igreja ela não pode passar pelo derramamento da grande ira de Deus sobre o mundo, porque a ira de Deus não é contra a igreja. A ira de Deus é contra o mundo, é contra os atos pecaminosos do mundo, é contra a desobediência, é contra a rebelião. Então, seria demais da parte de Deus, seria algo pesado, eles pensam assim, que seria injusto da parte de Deus sacrificar a sua própria igreja em detrimento ao que ele estará aplicando aos desobedientes, aos filhos da desobediência. Então, é algo que a gente tem de examinar para a gente compreender melhor isso aí. Eu gostaria que você caminhasse comigo lá em Apocalipse 6:17, para que a gente pudesse entender, porque a Bíblia, ela que traz a resposta para a gente de tudo, Apocalipse 6, versículo 17, diz o seguinte:
porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Olha o que a palavra está dizendo. Chegou o grande dia da ira deles. Quer dizer, chegou o grande dia de ser derramado a ira de Deus sobre a humanidade. Quem poderá suster-se? Quem poderá resistir à grande ira? Então, dentro da interpretação desse versículo, leva a entender que dificilmente alguém poderá resistir ao tempo da grande tribulação, ao tempo da manifestação da ira de Deus. E também podemos ir lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu vou dando um tempinho aqui para os irmãos se localizarem aí também. Diz assim: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, esse livramento da ira vindoura, que esse versículo aqui, o apóstolo Paulo está falando, é livrar a igreja da grande tribulação, porque não se falou-se de uma ira tão grande antes. Em nenhum momento da história se falou. A igreja já foi perseguida, a igreja já aconteceu várias coisas com a igreja, mas nunca aconteceu algo tão grande no mundo, igual vai acontecer na grande tribulação, uma manifestação tão grande da ira de Deus, e a igreja dificilmente passará por isso dentro do entendimento dos pré-tribulacionistas, que Jesus ele vai arrebatar a igreja para livrá-la da grande ira do Senhor. Então, há uma ira muito grande em Deus com relação ao pecado da humanidade, e ele precisa aplicar a sentença final, né, sobre a humanidade para fazer a restauração, né, de tudo, e a igreja será tirada lá no iniciozinho, né, da grande tribulação. Quando o anticristo começar a se manifestar, os pré-tribulacionistas entendem que a igreja é tirada. Também vamos no capítulo 5 de Tessalonicenses, no mesmo livro que estamos, capítulo 5, versículo 9, também tem um versículo legal para a gente entender aí, ó, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é outro versículo usado. Deus não destinou a igreja para a ira, mas Deus destinou a igreja para a salvação. Jesus Cristo morreu para quê? Para que todos aqueles que nele crescem tivessem vida eterna, não um transtorno. Então, é uma língua que a Bíblia nos mostra, uma linguagem, para a gente entender, né, que a igreja não passará. Então, aí nós temos essas atribuições. E temos uma última aqui: o arrebatamento só pode ser iminente se for pré-tribulacionista. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é o rapto, né? O arrebatamento ele vem da palavra grega harpazo, que significa pegar, capturar. No português, o arrebatamento traz o sentido de transportar. E aqui os pré-tribulacionistas eles têm em sua defesa que o arrebatamento só pode ser iminente se ele for pré-tribulacionista. Eles entendem que é o seguinte, que se Jesus for arrebatar a igreja no meio da grande tribulação, eles entendem que ficaria muito fácil para se discernir o tempo da volta de Jesus. Porque quando as pessoas caminhassem, olha, está chegando para 3 anos e meio, vai chegar agora o tempo final, então agora vamos nos preparar porque a hora é chegada. Então, ficaria muito fácil de se identificar. E se for para o final também, né, pós-tribulação, né, todo mundo saberia. E como é um rapto, né, o apóstolo Paulo fala que Jesus ele vem como um ladrão, numa hora que ninguém espera.
uma hora que não está determinada, não está estabelecida, os pré-tribulacionistas eles entendem que só pode haver o arrebatamento se for no início, que se for no meio ou no fim, fica difícil de ter o arrebatamento. E isso eles usam 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 6, olha aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O apóstolo Paulo está falando nesse texto sobre o arrebatamento da igreja. Ele está dizendo que a humanidade, em geral, vai estar dormindo quando Jesus voltar. Mas a igreja do Senhor vai estar acordada. A igreja do Senhor vai estar acordada. Então, a igreja do Senhor ela vai estar esperando o arrebatamento, enquanto os outros estarão fazendo tudo de acordo com o que eles acham melhor. A igreja estará atenta, por isso, ela será arrebatada e os demais serão deixados. E outro ponto, irmãos, que defendem muito o lado pré-tribulacionista, é que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, você não se vê mais falar a igreja no cenário, a não ser lá no finalzinho do livro de Apocalipse. Quando se está falando sobre o anticristo, quando se está falando sobre todos os acontecimentos do final, você não vê a igreja sendo enquadrada ali. Você vê falando sobre Israel, você vê falando sobre o resto da humanidade, mas a igreja você não vê ela citada. E os pré-tribulacionistas eles usam esse argumento. Como que a igreja estaria aqui no mundo, no período da grande tribulação, e a Bíblia não citaria nada sobre isso? A igreja ficaria como se ela tivesse como um zero à esquerda, não há uma observação dela, ela não é citada, ela não é mostrada no período da grande tribulação. Então, passa o período todinho, os acontecimentos todinho, ela aparece só lá no final, quando Jesus Cristo já venceu tudo e já está estabelecido o reino de Cristo na terra, e a terra já está restaurada, aí que volta a ser citado o nome da igreja. Então, essa é a linha pré-tribulacionista, irmãos. Essa é a escola pré-tribulacionista. Eu gostaria de deixar aberto aos irmãos esse momento para os irmãos perguntarem, opinarem, botarem opiniões. Às vezes você não tem uma pergunta, às vezes você tem uma opinião que você formou através do seu entendimento, de ler, de ouvir falar, de assistir pessoas falando, e você tem alguma coisa para comentar nessa parte da pré-tribulação, do arrebatamento pré-tribulacionista. Se você tiver, pode falar, fique à vontade, esse período agora, que aí depois a gente vai entrar na segunda escola, que é a mesotribulacional. Tudo ok, Alberto? Toca o barco, ninguém manifestou? Ninguém se manifestou, não. Os irmãos estão hoje... se tivesse num público na igreja, seria mais fácil de manifestar, né? Então vamos lá. Arrebatamento mesotribulacional. Essa escola de arrebatamento, irmãos, ela entende que o arrebatamento ele ocorre depois de transcorridos os primeiros 3 anos e meio. Né? O anticristo vai firmar, né, como Daniel disse, ele vai firmar 7 anos de tratado com Israel e com as demais nações, e ele vai quebrar esse tratado no meio. Né? Ele vai fazer um tratado de paz, um tratado de harmonia, a humanidade vai estar falando a mesma língua, movimentando uma economia com moeda igual, e tudo uma maravilha. Só que ele quebra esse acordo no meio. E os mesotribulacionistas, eles entendem que o arrebatamento da igreja acontece aqui no meio do período da tribulação. Né? No meio do período. E a gente pode ver que Daniel, capítulo 9, versículo 27, nós já até passamos por esse versículo hoje.
Daniel 9, 27, ele diz assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quer dizer, ele fará um tratado com Israel e com demais nações de 7 anos. Né? Só que no meio desses 7 anos ele quebra, ele vai lá em Israel e ele vai quebrar esse tratado, vai profanar o templo, ele vai fazer um estrago dentro de Israel. E começa uma grande perseguição contra Israel. E o mesotribulacionismo, ele entende que nesse momento, aonde começa uma grande perseguição contra Israel, a igreja é tirada. Aí nós vamos para a Bíblia e nós vamos ver as provas que são citadas pelos mesotribulacional. Uma das provas é, eles entendem que a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, é a mesma 7ª trombeta de Apocalipse 11, 15, que soa na metade da grande tribulação. Então, irmãos, eles acreditam que soará a última trombeta de 1 Coríntios, que é a mesma lá da 7ª trombeta do Apocalipse. E que neste momento, do zoar da trombeta, a igreja é arrebatada. Vamos conferir o que diz os textos, 1 Coríntios 15, para a gente entender. Primeira Coríntios 15, 52. Olha só o que diz, 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é uma passagem que o mesotribulacionismo usa para sustentar a sua compreensão. Só que eles ligam essa passagem do apóstolo Paulo, eles ligam ela com Apocalipse 11, 15. Vamos lá, passa essa ligação aí também, para ver o que você vai entender sobre ela. Apocalipse 11, 15. Que diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Então eles ligam 1 Coríntios 15, 52 com Apocalipse 11, 15, dizendo que aqui é o cumprimento do arrebatamento da igreja e que isso estará ocorrendo plenamente no meio da grande tribulação, quando estourar a grande perseguição contra Israel, que Israel será quase destruído neste momento, escaparão uma pequena parte dos israelitas, né, e uma grande perseguição que se virá, grandes mortes que acontecerão dentro de Israel e pelo mundo. Então, esta é a primeira prova bíblica usada pelo mesotribulacional. Irmãos, vocês estão vendo, eu não estou procurando defender. Eu tenho uma linha dessas que eu sigo, mas eu não estou procurando defender, porque eu quero te mostrar 3 para você tirar a sua opinião, para você formar a sua opinião. Nosso estudo aqui é para que você forme opinião, você forme ideias. Né? No finalzinho eu vou falar sobre aqui eu creio, mas os irmãos, a maioria já sabe. A grande tribulação, a segunda prova citada é que a grande tribulação é composta apenas dos últimos 3 anos e meio, da 70ª semana da profecia de Daniel, e que a promessa de libertação da igreja só se aplica a esse período. Então, o que eles entendem? Que se a igreja vai ser liberta da grande tribulação, conforme diz lá em Apocalipse 3:10,
eles entendem que a grande perseguição, o grande sofrimento no mundo só virá após os primeiros 3 anos e meio. A segunda parte dos 7 anos, os últimos 3 anos e meio serão de plena grande tribulação, grande sofrimento. Então eles dizem assim, a igreja vai ser liberta aí no meio, porque eles acham que não tem sentido de Deus tirar a igreja dele, de Jesus arrematar a igreja dele, antes, se não haverá sofrimento antes. Se não vai estar havendo perseguição antes, se o mundo estará tudo bem antes, então a igreja pode muito bem passar por esse período aqui. E eles usam Apocalipse 11, versículo 2. Apocalipse 11, versículo 2 é um dos textos que eles usam para defender, né, que a igreja será livre da grande tribulação no meio. Olha só o que diz Apocalipse 11, 2. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não o meça, porque foi ele dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Quer dizer, eles entendem que nesses 42 meses, né, que são 3 anos e meio, que calcarão os pés à cidade santa, quer dizer, perseguirão, né, a fio de espada, que era no passado, mas hoje as armas são diferentes, mas que os exércitos do anticristo entrarão dentro de Israel e assolarão Israel. Eles acreditam que é neste momento que a igreja é arrebatada. Antes que estoure a grande perseguição, vamos dizer assim, segundos, minutos antes de estourar, a igreja é tirada. Outro versículo que eles usam é o de Apocalipse 12, versículo 6. Apocalipse 12, versículo 6. Olha só o que diz. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Eles acreditam que essa fuga da mulher para o deserto é a retirada da igreja, né, do período da grande tribulação. Eles aplicam, né, enquanto muitos aplicam essa mulher a Israel, os mesmos tribulacionistas costumam aplicar esse versículo que a mulher representa a igreja. Aí fica para você examinar, algo que eu lanço para você examinar aí, ó, estudar. Essa mulher, quem que ela representa? Ela representa Israel ou a igreja? A mulher de Apocalipse 12, 6. Quem ela representa dentro do seu entendimento? Né? Pesquise, estude sobre isso aí. Olha, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Então, eles entendem que essa mulher representa a igreja e que ela vai por um lugar preparado pelo Senhor Jesus. Outro ponto que eles usam para defender o mesmo tribulacionismo. A ressurreição das 2 testemunhas, lembra daquelas 2 testemunhas que vão descer do céu para testemunhar sobre Jesus na terra, dentro de Jerusalém, que elas passarão 3 anos e meio testemunhando? Olha, a ressurreição das 2 testemunhas retrata o arrebatamento da igreja, e a sua ressurreição ocorre na metade da tribulação. Eles ligam alguns acontecimentos, irmãos. Por exemplo, a fuga da mulher, que eles entendem que é a igreja. Eles ligam as 2 testemunhas que serão mortas pelo anticristo e ressuscitarão, seus corpos ficarão expostos dentro de Jerusalém, e elas ressuscitarão, e naquele momento que elas serão ressuscitadas, haverá um grande terremoto. Então, eles usam essas passagens para dar conceito ao entendimento deles, que o arrebatamento é no meio da grande tribulação. E esses textos que eles usam está aqui, ó, Apocalipse 11, versículo 3. Apocalipse 11, versículo 3. Olha, darei as minhas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestido de pano de saco. Ao versículo 11, lá no versículo 11 agora. Mas depois de 3 dias e meio,
um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Ao versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo: subi para aqui, e subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Então, eles entendem que quando as duas testemunhas são mortas e elas são chamadas a subir para as nuvens, ali representa também que a igreja estará sendo arrebatada neste período. Então, aqui, irmãos, fechamos essa escola mesotribulacional, né, que trata sobre o arrebatamento no meio da grande tribulação, que a igreja passa pelo período dos primeiros 3 anos e meio e ela é arrebatada lá no meio. Alguma pergunta aí, algum comentário nesse sentido? Os irmãos fiquem à vontade, pode falar, pode perguntar, que nós estamos aqui à disposição. Aquilo que pudermos responder, a gente responde, o que não pudermos, a gente vai procurar uma forma de ajudar os irmãos nos próximos dias. E se tiver algum comentário, será bem-vindo também. Pode ficar à vontade de falar. Tá ok, Alberto? Tá ok. Ninguém se manifestou ainda não. Então vamos lá. Arrebatamento pós-tribulacional. Como é que foi? Tinha alguns irmãos, né, que defendem a ideia do pré-tribulacionismo, né, que a gente falou lá no início, né? Parece o evangelista Valdeci falou sobre o meio, né, o Saulo falou sobre o pré, a Meire e a Ismaira, a Meire falou sobre pós e a Ismaira estava meio dividida entre pré e o pós, não foi isso? Isso, estou aqui recapitulando. Então, vamos lá. Arrebatamento pós-tribulacional é o que defende o nosso irmão lá, Leandro Vieira. Ele é pastor? Leandro Vieira? Então, pastor Leandro Vieira. Arrebatamento pós-tribulacional, também defendido pelo pastor Hernán Dias Lopes, né? O arrebatamento, nessa escola, ele acontece no final da grande tribulação. A igreja passa por tudo, né? Passa por todo o processo, encara tudo de peito aberto, vai mesmo para o jogo e encara. E no finalzinho, quando Jesus manifesta nas nuvens do céu, ele arrebata a igreja e logo em seguida ele vence o anticristo. Eles dão uma fração pequena de tempo entre o arrebatamento da igreja e a vitória de Cristo sobre o anticristo, sobre Satanás. Então, nessa escola, a defesa é que a igreja ela tem de passar por todo o período de grande tribulação na Terra, porque eles dizem o seguinte, que a igreja ela nunca foi livre de tribulação nenhuma. Essa é uma defesa. Que todas as perseguições, seja ela as de Nero, né, seja elas da Inquisição, que a Igreja Católica estabeleceu, perseguindo os outros cristãos, seja ela qual perseguição for, de qualquer momento da história, a igreja nunca foi livre das perseguições. A igreja sempre passou e continua passando hoje. Tem muitos irmãos que enfrentam perseguições, enfrentam tribulações de não poderem falar o nome de Jesus Cristo aonde eles estão. Então, eles defendem o seguinte, que não há sentido tantos irmãos ter sofrido perseguições e a igreja do arrebatamento não sofrer. E quais as provas que eles usam como base para defender? A primeira delas, e uma das mais usadas, ela está lá, irmãos, em Mateus 24, do versículo 29 ao 31. Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 31, que diz assim,
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, com os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, dentro da linha pós-tribulacional, entende que a igreja passa pela grande tribulação, e no finalzinho, na hora do anticristo ser vencido, da besta ser vencida, Jesus manifestará no céu e ajuntará, né, como diz aqui no texto, com grande clangor de trombeta, ele reunirá todos os santos. Todos os santos. E aqui fica algo também para os irmãos meditarem. Creio que os irmãos são curiosos como eu e gostam de meditar e aprender. Fica algo. Esses santos representam a igreja ou esses santos representam Israel? Fica a mesma coisa lá da mulher. A mulher lá do meso, né, do meio da grande tribulação. Representa a igreja ou representa Israel? Os santos que serão reunidos neste momento aqui, os pós-tribulacionistas, eles entendem que é a igreja. Né, que a igreja estará espalhada no mundo inteiro e ela será ajuntada quando esse grande clangor de trombeta for zoado no mundo e Jesus estiver no céu esperando a igreja dele ser levada até a ele pelos anjos. O segundo ponto que eles usam de defesa, eles dizem que lá no Apocalipse 3:10, quando fala sobre a preservação da ira, que a igreja será preservada, né, da grande ira, eles dizem que essa proteção sobrenatural durante a grande tribulação não é a libertação. Eles dizem que não é libertar a igreja da grande tribulação. Eles dizem que tem que entender esse versículo seguinte, que Deus vai proteger a igreja dentro da grande tribulação. Não é tirar a igreja, não é tirar. Eles entendem que o Apocalipse 3:10 não pode ser entendido como a igreja sendo tirada, mas como a igreja sendo protegida na terra. Ela estando no meio da grande tribulação, mas protegida. E eles usam também as 10 pragas no Egito para sustentar que o povo de Israel estava no Egito durante as 10 pragas. Mas as 10 pragas não atingiam eles. Eles moravam nas terras de Gósen, né? E lá naquelas terras de Gósen não caiu uma praga sequer. Eles ficaram protegidos de todas as 10. Olha só que interessante também, né? Porque todos eles, irmãos, têm base bíblica. Nenhum aqui arranca as coisas atrás da orelha para sustentar as suas visões, as suas escolas de ensinamento. Todos eles têm substância naquilo que eles defendem. Então, eles dizem que assim como Deus protegeu Israel dentro do Egito, ele protegerá a igreja dentro da grande tribulação. Essa é a segunda defesa. A terceira defesa deles é que, em Mateus 24:22, diz que há santos na terra durante a grande tribulação. Os irmãos já pararam para analisar isso? Mateus 24, versículo 22. Olha o que diz Mateus 24:22. Não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa do escolhido, tais dias serão abreviados. Quer dizer, algumas traduções estão por causa dos santos e alguma outra por causa dos escolhidos. Escolhidos e santos aí são os mesmos. Então, eles dizem que se há os escolhidos, é porque a igreja está presente. E se a igreja está presente, ela será arrebatada no finalzinho. Apocalipse 13:7 também fala sobre os santos, olha só. A gente já está terminando aqui.
Estamos no finalzinho. Apocalipse 13, versículo 7, diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Né, os santos presentes na grande tribulação. Mas aí, mais uma vez, eu convido os irmãos a examinarem. Esses santos é a igreja ou esses santos representam Israel? Quem são esses santos da grande tribulação? Quem são os santos da grande tribulação? Então, irmãos, aqui nós estamos concluindo o nosso estudo de hoje, né? Esperava já que não conseguíssemos avançar muito mais, porque esse tema sobre o arrebatamento é um tema que ele exige uma dedicação maior, e está aí essas 3 linhas de pensamentos, 3 escolas de pensamentos. Qual você mais se enquadra? Qual que o seu entendimento se enquadra melhor? Né? Eu gostaria que você pudesse formar ideias sobre isso. Eu, a princípio, né, examino todas elas, gosto das suas defesas, tem hora que alguns quase me levam a mudar de ideia, mas eu continuo sendo pré-tribulacionista, irmãos. Não sei até quando sustentarei essa versão de entendimento, mas continuo sendo pré, eu continuo pensando que a igreja será tirada antes, eu continuo acreditando que o arrebatamento só faz sentido se... Perdão aí, irmão, tem uma motinha de propaganda aqui atrapalhando. Eu continuo pensando, irmãos, que o arrebatamento só faz sentido se ele for no início. Eu acredito também que se a igreja estivesse passando pela grande tribulação, se ela fosse enfrentar esse período, ela seria citada no livro de Apocalipse. Ela não ficaria passando desapercebida, ela seria muito ali citada também. Então, eu defendo essa tese toda vez que eu vou conversar, em particular com as pessoas que me perguntam, eu falo, olha, eu sou pré-tribulacionista, acredito, mas uma coisa, igual o Alberto estava conversando antes da gente começar aqui, o importante, irmãos, não é ser pré, ou ser meso, ou ser pós. O importante é ser servo de Deus, o importante é estar preparado para a volta de Jesus. Qual a hora que Jesus arrebata a igreja? Nós não sabemos. Mas uma coisa a gente sabe, que quando ele vier para encontrar com a igreja, nós temos que estarmos preparados para encontrarmos com ele. Amém? Então, aqui nós estamos encerrando. Se tiver alguma pergunta, pode enviar no finalzinho, depois de terminar, pode enviar aqui no chat as perguntas. Eu posso preparar respostas para o próximo domingo. Ah, Celso, eu tenho dúvida, eu acreditava nessa parte aqui, pré, mas aí veio o irmão e falou sobre pós, e eu fiquei com a cabeça dividida, me tira uma dúvida, me ajuda aqui, ou me coloca mais dúvida, aí a gente vai tentar ajudar. E tem alguns livros, irmãos, que estão aí no mercado, né? Por exemplo, tem um livro chamado Arrebatamento da Igreja, do irmão Enéas Tognini, que fala também bem profundamente sobre o arrebatamento. Tem um livro chamado Glorioso Aparecimento, O Grande Fim das Eras, do Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Então, tem livros aí no mercado, pesquise, tem e-books, né, que é fácil de você ler pelo celular. Não para não, nós estamos aí num período de quarentena, que às vezes a gente tem um tempo aí mais livre. Então, estuda, aprenda sobre a palavra de Deus e vamos continuar aprendendo mais. E para domingo que vem, eu gostaria que os irmãos, durante a semana, mandassem para o Alberto, mas a Daiane aí, se puderem, ou até mesmo para mim, pode ser também para mim, o que você mais quer aprender após esse estudo de arrebatamento? Porque não vai dar para a gente estudar capítulo a capítulo os acontecimentos, mas se você tiver alguns acontecimentos em Apocalipse que você gostaria de desbruçar mais sobre ele no estudo, eu gostaria que você passasse para a gente. Ah, Celso, eu gostaria que falasse mais sobre o anticristo. Ah, eu gostaria que você ministrasse aqui mais
sobre a Batalha do Armagedon. Então, são temas muito abrangentes. Eu gostaria que tivesse uma concentração um pouco aqui sobre as duas testemunhas, que eu não compreendi, eu gostaria de compreender mais. Então, ajude a gente aí. Opa, alguém mandou aí, ó, a Meire mandou o Reino Milenar de Jesus. Então, tá. Senão, a gente vai desbruçar, porque a gente tem mais 2 domingos. O Alberes e a Daiane me pediram para ministrar 4 domingos. Então, nós fizemos hoje, terminamos 2, e no próximo, mais 2, o próximo e o outro. Então, vou me desbruçar aí sobre o Reino Milenar. Se não for domingo, será no último, porque o Reino Milenar é lá no finalzinho já, então a gente deixa ele para o último domingo, mas eu vou concentrar nele, Meire. Pode ficar tranquilo aí que eu vou preparar algo bacana aqui para a gente. Amém? Então, assim estamos encerrando, irmão. Foi um prazer nós estarmos aqui juntos, dividindo esse tempo aí. Né? Gostaríamos de estar lá na igreja, né? De estar com aquele calor humano, olhando o olho no olho, sentindo, né, a atmosfera, mas nós estamos por aqui. Vamos usando a ferramenta que tem e que Deus abençoe a todos. E volto a falar, se tiver dúvidas, se tiver questionamento, pode enviar no meu WhatsApp, manda para o Alberes e a Daiane aí, que eles passam para mim e a gente vai tentar responder. Amém? Então vamos orar, encerrando. Alberto, tem alguma pergunta aí? Oi. Não, só uma coisa, que hoje 7h30 é o culto, aí vai ser online também, e o pastor que vai estar ministrando, ok? Aí, ó, irmãos, hoje nosso culto, né? Não deixe de participar, irmãos. Eu estou procurando todo domingo, né, separar ali o horário ali, a gente, né, participar junto. Vamos participar, né? Às vezes nesse negócio de estar em casa, de correria, assim, a gente, na hora que olha o relógio, já passou a hora, né? Envolveu com outras coisas, mas separa um tempo aí, vamos participar do culto aí, vamos interagir com os irmãos também. E quando você for participar do culto, tem um joinha lá no YouTube, irmãos, debaixo ali das imagens ali, tem um joinha, dá um joinha lá, que quando a gente clica naquele joinha, a gente faz com que esse vídeo ele seja mostrado para mais pessoas, que ele seja... apareça mais no YouTube e as pessoas possam compartilhar também deste momento. Então, toda vez que você for participar de alguma live ou de algum culto em live ou estudo bíblico, palestra, você vai lá, a primeira coisa que você faz, vai lá naquele joinha lá de baixo e clica nele, porque você ajuda os irmãos que estão fazendo o trabalho, tá? Então, vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo prazer de mais um tempo que tiramos na tua presença. Um tempo precioso, um tempo maravilhoso. Nós continuamos aqui, ó Deus, vivenciando, ó Pai querido, os movimentos que acontecem nessa terra, mas crendo que o Senhor está nos guiando, que o Senhor está nos direcionando e que vai chegar a hora que o Senhor vai nos tirar dessa terra e levarmos para o céu, para as grandiosas coisas que o Senhor disse que tem preparado para nós. Então nós confiamos e te servimos. Não importa a hora que o Senhor há de arrebatar a igreja. O importante é que nós queremos estarmos fiéis para encontrarmos com o Senhor nas nuvens do céu. Então seja conosco, abençoando, dê um dia abençoado para cada um dos irmãos, cada família, aqueles que estão com pessoas enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja restaurando a saúde, abençoa, Senhor, a minha prima Josiane, abençoa, Senhor, querido, os demais irmãos, ó Pai, completa a recuperação do pastor Margarino, os demais irmãos, as demais pessoas que estão enfermas, dê a cura, a libertação em nome de Jesus. Senhor, nós temos famílias, ó Pai, de luto em nossa cidade, que perderam entes queridos, ó Pai querido, console o coração, usa os teus servos, ó Pai, para abençoar de alguma forma essas famílias, para que elas venham encontrar, Senhor querido, o refrigério no Senhor. Então, assim nós oramos e pedimos ao Senhor que tudo que vier acontecer nesse domingo, o Senhor esteja à frente, direcionando e orientando, em nome de Jesus. Amém. Assim encerramos, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Tenham um bom domingo. Bem, obrigado.